Chegamos à aula que eu acredito particularmente ser a melhor aula dessa jornada do básico da TCC. Dessa vez vamos conversar sobre aliança terapêutica. Eu acho que muitos psicólogos acabam minimizando, simplificando o valor que uma relação terapêutica tem. E a gente acaba não falando tanto sobre isso. A gente gosta mais de falar de técnicas, de dificuldades, de desafios, mas a gente precisa de falar da relação também, porque tem muita coisa importante ali. E é uma coisa na qual eu particularmente acho uma das coisas mais bonitas que o ser humano pode fazer. Então eu acho que essa aula vai ser muito prazerosa. Vamos lá, então, já para os slides, falar sobre aliança terapêutica. Veja bem, a primeira imagem que eu coloquei nos slides para vocês. Essa é a aula 3 sobre a nossa jornada do básico da TCC. E as aulas estão divididas em contextos que são mais teóricos e mais práticos. Essa aula é uma aula que vai ser mais teórica, apesar de a gente olhar também para os contextos práticos. E na imagem eu coloquei uma mão segurando uma outra mão, porque eu acho que essa é a maior representação do que é a aliança, do que é a relação terapêutica. É você segurar na mão do seu paciente. Até mesmo se o seu paciente estiver muito mal, você ainda assim vai estar segurando nas mãos dele. Você ainda assim vai estar ajudando ele a trilhar essa caminhada da vida. E veja bem, aqui eu vou usar as palavras aliança terapêutica e relação terapêutica enquanto sinônimos, sendo ambas a mesma coisa. Só que quando a gente fala de aliança terapêutica, a gente coloca uma responsabilidade um pouquinho a mais aí nesse processo. Porque vamos lá, a gente tem uma ideia cultural de que quando você se casa, quando você vivencia um matrimônio, você vai utilizar uma aliança, um anel no dedo para comprovar ali o compromisso que você tem com uma outra pessoa. E dentro da terapia, o terapeuta e o paciente não usa nenhuma aliança, nenhum anel no dedo por conta de ser um terapeuta e um paciente. Mas aí tem um simbolismo de um compromisso, de um comprometimento, de uma coisa que nós temos para junto com outra pessoa. Isso é sério. Do mesmo jeito que você falar para mim que você é uma pessoa casada ou que você vai se casar, isso é sério. Isso é para a vida, isso é para ser de verdade. E do mesmo jeito, a gente tem que pensar sobre a perspectiva de uma relação, de um combinado, de uma junção terapêutica. Então, vamos olhar para isso com cuidado. Vamos já para os recados paroquiais, que eu não posso deixar de dar. Se você está assistindo, e eu espero que você esteja assistindo todas as aulas do básico da TCC, você já cansou de me ouvir dar esses recados, e eu preciso de ser um disco arranhado, porque sempre tem gente nova chegando aqui. Então, o primeiro aviso é de que essa aula vai durar no máximo até 40 minutos, e eu quero que você aproveite o máximo esse tempo para se concentrar e absorver todo esse conteúdo que é totalmente gratuito. Poderia facilmente ser um conteúdo pago, e eu vou muito em breve disponibilizar para vocês alguns cursos pagos, mas esse é um conteúdo 100% gratuito, então, por favor, aproveite, faça valer a pena. Quero que você faça comentários e deixe também um emoji de luz, conforme você for aprendendo, conforme for iluminando alguma coisa aí na sua cabeça do que eu for falando da aula. Essa é uma aula com uma perspectiva muito mais teórica, a gente vai entender realmente o que é a relação terapêutica, como que ela se desenvolve. E eu sugiro que você tenha papel e caneta na mão, para você anotar todas as informações importantes, porque apesar de ser uma aula que tem slides, os slides são somente apoio. O mais importante está mesmo no que eu vou falar para você. E me deixa feliz compartilhando nas redes sociais e me marcando @psianalaurabachur, que eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão assistindo, estão parando para estudar. Eu gosto tanto de gravar essas aulas, de ter esse momento aqui com vocês, só que eu vou confessar que eu gosto muito mais de quando vocês me permitem saber
que vocês separaram um tempo para estar aqui comigo, que vocês marcam lá, que vocês estudaram, ou marcam lá as anotações de vocês. Isso é uma coisa que me dá muita felicidade. Então, se você se sentir à vontade, por favor, me dê esse presente. Esses slides dessa aula, eles vão ficar disponíveis no nosso grupo de WhatsApp Piscina Jornada, que o link está aqui na descrição dessa aula. Eu sempre envio os slides lá, e é muito importante que você já participe do grupo antes de eu enviar os slides. Eu envio no dia seguinte que essa aula vai ao ar, justamente para que você não perca esses slides. Então, esteja lá, participe, esteja comigo nesse momento que eu não consigo disponibilizar esses slides de outra forma, nem individualmente, ok? Então, agora vamos falar sobre a aliança terapêutica. Vamos entender o conceito da aliança, da relação terapêutica e também a teoria, porque você sabia que a relação terapêutica ela também tem uma teoria? Não é só falar, não é só uma coisa que, pronto, acabou. Eu chego lá e consigo isso com o meu paciente. Não, não, tem uma teoria por trás. A aliança terapêutica é a colaboração e confiança entre terapeuta e cliente ou terapeuta e paciente, fundamental para o processo da TCC. E para a gente poder entender mesmo a relação terapêutica, a gente vai imaginar uma dança. Sabe aquelas apresentações de teatro, aquelas apresentações de balé, em que existe mais de uma pessoa, não é uma apresentação solo, e que todas essas pessoas precisam de estar na mesma sintonia para que o movimento flua harmonicamente. Essas pessoas, elas ensaiam muitas e muitas vezes antes de fazer uma apresentação de dança, por exemplo. Sabe por quê? Porque não vai fluir todo mundo no mesmo ritmo, da mesma forma. Precisa de ensaiar, treinar muitas e muitas vezes para depois chegar lá e fazer uma apresentação. E a relação terapêutica é justamente essa apresentação, é esse dançar juntos no mesmo ritmo. Só que para a gente dançar junto no mesmo ritmo, a gente precisa de ensaiar, a gente precisa de treinar. Logo, a relação terapêutica é uma coisa que é construída, é uma coisa que é feita durante o processo. O santo já precisa de bater desde a primeira sessão. Então, é muito importante que desde a primeira sessão, o seu paciente se identifique com você, você se identifique com aquele paciente, aceite receber aquele paciente de coração no seu espaço de trabalho, e aí pronto. Aceitou isso? O santo bateu? Teve um primeiro contato, uma primeira boa comunicação? Então, depois a gente vai ensaiar, a gente vai construir. Até o momento em que a gente chega realmente na solidificação dessa relação terapêutica. E o processo, ele pode acontecer com muito mais fluidez. Enquanto a gente vai ensaiando, a gente também vai fazendo um processo terapêutico com o nosso paciente. Mas quando essa relação terapêutica se consolida, quando eu digo para você que eu estou no momento em que eu posso te dizer que eu tenho um bom vínculo com o paciente, eu conheço o paciente, eu tenho empatia para com o paciente, eu aceito as demandas que o paciente me traz, e o paciente também tem um bom vínculo comigo, me aceita e me escolhe como psicóloga, também acredita no meu trabalho, confia no processo, acredita que eu estou sendo respeitosa e profissional com ele. Quando eu digo para você, olha, tem isso, tem essa troca que vai e volta, a gente tem uma consolidação da relação terapêutica. E aí o processo se desenvolve muito mais rápido. E aí o processo se desenvolve de uma forma muito mais efetiva, com muito mais chance de sucesso. Mas enquanto a gente está ensaiando, também está acontecendo uma relação. A gente está construindo, a gente está aprendendo, a gente está desenvolvendo isso com o nosso paciente. Muita gente pensa que algumas coisas, como por exemplo empatia ou até mesmo relação terapêutica, são habilidades, são coisas que vêm junto com a gente quando a gente pega o diploma de psicologia. Como se fosse uma coisa do tipo assim, peguei o diploma na mão, então agora eu já sei fazer uma boa relação terapêutica. Peguei o diploma na mão e agora eu já sei ter empatia com os meus pacientes. E não é assim, gente. Na verdade, o diploma não dá mais nada para a gente do que um papel.
A gente precisa de construir as nossas habilidades. A gente não nasce sabendo e a gente não se forma sabendo como desenvolver uma boa aliança, uma boa relação terapêutica. A gente vai construir isso com cada paciente de formas diferentes, de maneiras diferentes, dentro do processo, dentro da dança, dentro dessa conjuntura de, olha, eu vou aqui, você vai aqui, eu mexo o braço e você mexe a perna. A gente constrói isso muito no processo. E a gente tem uma teoria de Bourdieu, de 1979, que fala sobre os 3 pilares principais sobre a relação terapêutica. As 3 coisas que são necessárias para a gente poder construir uma boa relação terapêutica. A primeira delas são os objetivos comuns. Então, terapeuta e paciente compartilham as metas do processo terapêutico. Tarefas acordadas, então, definição conjunta das atividades e exercícios a serem realizados. E vínculo emocional, uma conexão genuína baseada em confiança e respeito mútuo. Olha só, o quanto que essas 3 coisas são importantes. Não adianta eu querer trabalhar uma coisa com o meu paciente e ele querer trabalhar outra. A gente tem que estar ali alinhado, até mesmo no mesmo objetivo. Além disso, a gente tem que definir juntos tarefas a serem realizadas. E deixa eu colocar uma observação super importante aqui, nesse segundo pilar de tarefas acordadas. Se eu, enquanto psicóloga, dominar, tomar conta de todas as atividades e exercícios que vão ser realizadas no tratamento com o meu paciente, eu, dominadora, vou lá e falo assim, não, porque eu sou a psicóloga, porque eu vou fazer o plano de tratamento, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, e eu vou construir um super projeto aqui para ajudar meu paciente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai ser assim. Se eu fizer isso, eu jogo toda a responsabilidade do sucesso ou do fracasso da terapia nas minhas costas. Eu jogo toda a responsabilidade do sucesso ou fracasso do vínculo nas minhas costas. E não funciona assim. Isso fica pesado, isso fica dolorido. É na onde que eu vou começar a me tornar uma terapeuta insegura, sobrecarregada, cansada, com o sentimento de que eu não sou valorizada, com o sentimento de que eu dou muito e recebo pouco, e recebo não só financeiramente, mas recebo de diferentes outras formas. E aí, eu preciso de entender que eu divido o peso, eu divido a responsabilidade, eu divido a relação. Não é só eu. Não tem como eu querer ser uma psicóloga sozinha, que dá conta de tudo, que faz tudo. Porque se eu não tiver paciente para isso, o que adianta? Se eu não tiver um paciente disposto a também me proporcionar isso, a me deixar entrar um pedacinho da vida dele, da história de vida dele, o que adianta? Não adianta nada. A gente precisa de ter essas tarefas. Me desculpe. A gente precisa de ter essas tarefas muito bem acordadas e definidas dentro do processo terapêutico. E a gente precisa de ter um bom vínculo emocional, que é o que eu disse para você do santo bater ou do santo não bater. Eu consegui olhar para um determinado paciente e eu falar assim, nossa, eu imagino como é estar na pele dessa pessoa. Eu imagino como é ser essa pessoa. Eu realmente estou me conectando com isso que essa pessoa está falando para mim. Se porventura eu não tiver conexão, não adianta eu forçar isso. Então, a gente precisa de prestar atenção nesses princípios aí da relação terapêutica. Eu acho que você já conseguiu perceber, nesses minutos iniciais da aula, o quanto que a relação terapêutica é importante. E o quanto que tem muito além da superfície de uma boa relação, um bom processo. Existe muita coisa além. E pensando agora no porquê a relação terapêutica realmente é importante, eu coloquei 3 pontos principais ali. Primeiro, para a gente poder proporcionar segurança emocional para o paciente conseguir se abrir e saber
que ele tem alguém ali que vai ajudá-lo nessa jornada. Saber que ele tem sigilo, que ele tem comprometimento, que alguém está com ele. Segundo, por causa do compromisso com a mudança. A gente já tem uma dificuldade de mudar que é inata nossa do ser humano. E a gente saber que a gente precisa de mudar não é o bastante para a gente realmente mudar. Então você pode falar assim para mim, nossa, Ana, eu sei que eu preciso de emagrecer. Ah, eu sei que eu preciso de mudar tal coisa na minha rotina. A gente sabe, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas na hora da gente fazer, aí o sistema é outro. Aí as coisas mudam. Aí fica um pouquinho mais difícil. E com o nosso paciente, ele sabe que ele precisa de mudar. Ele sabe onde o calo dói mais. Só que ele precisa da nossa ajuda para poder mudar. E é a gente que vai conseguir proporcionar para ele esse compromisso da mudança. É a gente que vai conseguir falar para ele: olha, pode até ser difícil mudar, mas eu estou aqui do seu lado. Eu quero mudar junto com você. Eu quero te ajudar a mudar. Eu quero trazer recursos da terapia para te ajudar a mudar. Então, eu sei que é difícil, eu sei que na prática as coisas não funcionam exatamente assim, mas eu vou te ajudar a lidar com isso. E porque a boa aliança terapêutica traz resultados positivos. Ela aumenta a chance de sucesso do processo terapêutico. Isso é comprovação científica, totalmente científica. E eu trago aqui um exercício prático para você. Eu vou olhar um pouquinho para o lado, porque os meus slides estão na segunda tela, para eu poder ler isso para você. O exercício é o seguinte: quando terapeuta e cliente combinam exercícios para enfrentar medos, como, por exemplo, exposição gradual a situações sociais, a confiança na parceria aumenta a cada pequena conquista celebrada juntas. Olha só, eu coloquei esse exemplo aí para a gente poder pensar no seguinte: na importância da relação terapêutica, até, por exemplo, quando a gente fala de algumas técnicas que a gente vai aplicar. A técnica da exposição é uma técnica em que a gente precisa de muita relação terapêutica, de uma boa relação terapêutica, para o paciente se sentir confiante, para o paciente sentir que dar para o terapeuta expor ele ao medo dele e que o terapeuta vai cuidar disso e que vai ficar tudo bem e que a gente vai abrir e fechar uma ferida. A gente vai abrir, tratar e fechar essa ferida. E a gente tem condições de fazer isso dentro do processo terapêutico. Daí a importância da confiança. A relação terapêutica, ela não sobrepõe a técnica e ela também não se inferioriza à técnica. Não é uma coisa de que é algo que é muito melhor do que técnica ou é muito pior do que técnica. Mas é uma coisa que tem tanta importância quanto, ou se bobear, até um pouco mais do que as técnicas. Não adianta você ter milhões de recursos, milhões de técnicas, milhões de testes, milhões de escalas e muita boa vontade para ajudar o seu paciente, se na boa relação vocês não conseguem se comunicar, vocês não conseguem construir, vocês não conseguem fazer essas coisas juntos. A gente precisa de prestar atenção nisso. E um ponto importante é que se essa aliança, a cliente pode desistir ou resistir às mudanças propostas, comprometendo todo o processo terapêutico. E tudo bem também. Tudo bem o paciente falar para você que ele está com medo, tudo bem o paciente falar para você que ele não queria ir na sessão de hoje, que ele pensou sim em desmarcar e faltar. Tudo bem o paciente falar para você: vamos segurar essa técnica, eu não consigo agora. Eu não estou disponível para fazer isso agora. Eu quero falar outra coisa hoje. Tudo bem, e que bom que o paciente tenha essa abertura para falar isso para você. Porque isso é sinal da construção de uma boa relação terapêutica. Sempre deixe o paciente aberto para falar essas coisas para você, para vocês construírem juntos. E sempre agradeça o seu paciente por estar conseguindo proporcionar isso, por estar conseguindo fazer uma troca de uma boa aliança com você. Algumas pesquisas mostram que nós, enquanto terapeutas, nós superestimamos
o quanto que nós acreditamos que temos uma boa relação terapêutica com o nosso paciente. Uma pesquisa super interessante, eu posso deixar ela aqui depois para vocês, ela diz o seguinte, ela fez uma comparação do quanto que os terapeutas avaliavam a relação com aqueles pacientes, do vínculo, né? Que nota eles davam para essa relação, e também fez com os pacientes, de quanto que os pacientes avaliavam a relação deles com o terapeuta. E o que a gente conseguiu perceber foi, os terapeutas sempre avaliaram muito melhor. Eles sempre acreditaram que estão com um vínculo muito maior do que o paciente. Quando a gente vai lá perguntar para o paciente não está com um vínculo tão bom e tão consolidado assim. E por que isso? Eu tenho as minhas suposições, isso não está na pesquisa. Mas eu acredito que é porque é muito fácil para o terapeuta se vincular. A gente faz isso todo dia. A gente faz isso o tempo todo. Esse é o nosso trabalho. A gente vai criando um jeitinho próprio nosso de criar esse vínculo, de proporcionar essa segurança, de conseguir oferecer técnicas. Esse é o nosso trabalho. Para o paciente, talvez não. Para o paciente, talvez seja muito novo. Para o paciente, talvez seja muito diferente. Você tem vários pacientes para se vincular. Agora, o seu paciente, ele tem só você de psicóloga para se vincular. A relação é diferente, o vínculo é diferente. É diferente de saber que eu me vinculo com 15, 16 pacientes que eu atendo durante a semana e o paciente se vincula com uma psicóloga. Eu. Olhar para isso e compreender isso também é essencial, certo? E eu quero ensinar para você como construir uma boa aliança terapêutica na prática. Eu coloquei ali 3 pontos específicos para você construir uma aliança terapêutica. E nós vamos ficar um tempinho nesse slide, porque eu quero trazer exemplos para você de falas que você pode colocar na terapia com o seu paciente que vai ajudar você a construir essa boa aliança. Primeiro é a escuta ativa e a empatia. Lembra que eu disse para você que não é uma coisa que a gente nasce sabendo, que a gente pega com o diploma, mas que a gente desenvolve. Então, às vezes, os terapeutas acham também que estão sendo super empáticos e não estão. A gente precisa de acolher sem julgar, mostrando que entende genuinamente a experiência do cliente. Como? Validando as emoções e sentimentos, demonstrando presença total, refletindo sobre o que for compartilhado. Exemplos de como eu faço isso na vida real. Eu vou dizer para o meu paciente, fulano, eu imagino o quanto deve ser difícil passar por essa situação. Fulano, eu não queria estar na sua pele. Fulano, obrigado por me contar isso, que eu sei que é um assunto delicado e difícil para você falar para mim. Fulano, eu acho que se fosse eu, nessa mesma situação que você, eu também ficaria com raiva. Eu entendo as suas emoções. Eu entendo o que você faria. Eu entendo o que aconteceu. Eu quero que você saiba, eu quero que você se lembre que eu estou aqui com você, que eu estou nessa com você. Eu quero que você saiba que eu vou te ajudar a lidar com isso, a passar por isso. Percebe o quanto que eu estou validando, demonstrando, refletindo? Eu estou demonstrando para o meu paciente coisas óbvias da terapia, mas que são muito importantes de falar. Afinal de contas, o óbvio também precisa de ser dito. Então, eu vou sim dizer isso ao meu paciente. Eu falo muito para os meus pacientes em atendimento online. Eu quero que você sinta o abraço apertado e demorado que eu estou mandando para você nesse momento. Que se a gente tivesse, de verdade, um na frente do outro, eu ia te abraçar. Ia demorar. E eu ia apertar bastante para você se sentir acolhido. Isso é construir essa boa aliança. Não tenha vergonha, não tenha medo.
de ser humana, demasiadamente humana, e falar o óbvio para o seu paciente. É vínculo, tem muito respeito aí, tá? Outra coisa é trazer a transparência no processo. Então, eu vou explicar o passo a passo da terapia, eu vou fazer um mapa da jornada, eu vou esclarecer o funcionamento da TCC, eu vou discutir expectativas realistas, eu vou compartilhar o raciocínio das técnicas, eu vou deixar claro para o meu paciente que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo a minha parte, que eu espero que ele faça a dele, que eu pensei no caso dele, que eu criei um exercício para ele. Eu vou falar esse óbvio, eu vou construir isso com o paciente. Muito recentemente, eu quero pegar esse exemplo para clarear esse segundo ponto. Aconteceu uma seguinte situação. Meu paciente trouxe uma situação que ele vivenciou no trabalho. E assim que ele me trouxe essa situação, logo de imediato, eu percebi o quanto que ele estava se responsabilizando em excesso por aquela situação. E isso é um padrão do meu paciente. Ele tem essa autorresponsabilidade, essa autocrítica, padrões muito rígidos e perfeccionistas dentro dele. E aí, o que que eu fiz? Fiz alguns questionamentos, usei lá o questionamento socrático para poder ajudá-lo a perceber isso. E aí, não adiantou. Ele não chegou. Estava difícil para ele de perceber, de reconhecer, de dosar. E sabe o que que eu fiz? Eu abri um Word e comecei a fazer com ele o exercício da torta das responsabilidades. E comecei a falar para ele: olha, peraí, vamos pegar essa situação aqui que você está me trazendo e vamos dividir em porcentagem, num gráfico de pizza, a parcela de responsabilidade sua, de fulano, de Beltrano, de situação X, Y, Z. Vamos dividir. Me ajuda, constrói aqui comigo. E quando eu fiz isso, eu falei para ele: fulano, isso não estava planejado para nós fazermos nesse momento, nessa sessão de hoje. Quando eu comecei a sessão, na verdade, tinha planejado um outro exercício. Não tinha planejado fazer com ele a técnica da torta das responsabilidades. Mas acabei precisando de fazer, por causa da situação que ele trouxe para mim, e por causa que não é só eu simplesmente olhar para a cara dele e falar assim: ah, então, você está se responsabilizando em excesso nessa situação, viu? Não precisa de ser assim, não faça isso. Seja mais tranquilo. Olha, isso é uma coisa que as pessoas falariam para ele fora. Eu sou psicóloga dele. Eu não. Eu não falo a mesma coisa que todo mundo está falando lá fora. Eu mostro, eu ensino, eu guio o paciente no melhor caminho. Eu ajudo ele. E se ele não entender, se eu usar 10 técnicas e ainda assim ele não entender, eu vou usar a 11ª, a 12ª até ele entender. Eu vou ajudá-lo. Eu não vou repetir os padrões que as pessoas têm lá fora, mas eu vou ajudá-lo. E enquanto ajudando, eu vou ser muito transparente no processo. Então eu falo, não estava planejado, mas vamos fazer? Sinto que precisamos de fazer para explorarmos esse assunto. E tá tudo bem. E você precisa de conseguir ser um terapeuta capaz o bastante para ter uma caixa de ferramentas, para ter um conjunto de técnicas que você vai fazer isso, que você vai lançar a mão, se necessário, com o seu paciente em sessão. Só que você vai ter que sempre falar sobre isso. E olha aqui, esse exemplo que eu trouxe para você é um exemplo que ele também ensina uma outra coisa, que aliança terapêutica não é repetir o senso comum. Pelo amor de Deus, para de fazer isso. O que as pessoas falam quando alguém perde um ente querido? Ah, vai passar. Essa pessoa descansou, fica tudo bem. Você não. O que as pessoas falam quando alguém termina um relacionamento? Olhe para o senso comum. O que a gente geralmente falaria para um amigo? O que a gente geralmente falaria para uma pessoa que a gente conhece?
A gente fala, não, você merecia coisa melhor. Ah, olha, foi livramento. Ah, fique tranquila. Não, tá tudo bem. Você, vai superar isso. Daqui uns dias a fila anda. Não é isso? Gente, toma muito cuidado para você não ser um terapeuta de senso comum, para ser um terapeuta que repete uma coisa que seu paciente já ouviu de outras pessoas da vida dele. Você precisa de ser um agente transformador na vida do seu paciente. Você não vai falar o que seu paciente já ouviu lá fora. Você não vai repetir o senso comum. Você vai trazer uma outra perspectiva, um outro lado, que é do coração, que é do estar com ele, que é da psicologia, que é da ciência. Não é o mesmo que seu paciente ouve lá fora. E eu acho isso lindo. Eu acho isso fantástico. Eu acho riquíssimo o terapeuta ser esse agente de transformação. O terapeuta ter essa posição tão diferente e tão profissional na vida de um paciente. Eu acho isso fantástico. Eu acho fantástico o fato de sermos a pessoa que não vai falar o que todo mundo fala. Que não vai agir do mesmo que todo mundo, do mesmo jeito que todo mundo está agindo. Nossa, eu posso mais, eu posso proporcionar mais. E aí eu vou falar algo sincero para o meu paciente. E aí o meu paciente vai falar que ele perdeu um ente querido e eu vou falar para ele, olha, como que você está se sentindo em relação a isso? Deixa eu explicar para você as fases do luto. Me ajude a identificar que fase do luto você está. Vamos passar juntos. Olha, espera-se que você fique assim, assim, assado. É normal, porque essa é a fase tal do luto. Olha, vai acontecer isso. Olha, eu tô com você. Olha, eu sei que essa perda deve doer. Então, eu proponho outra coisa. E aí, o paciente chega e fala para mim: eu terminei o relacionamento. Nossa, que pena que você terminou. O que que você pode aprender? Por que acabou? O que você errou? Qual é a sua parcela de responsabilidade no fim desse relacionamento? O que você quer fazer igual num próximo relacionamento e o que que você quer de diferente? Eu vou abrir espaço, às vezes nem naquela sessão, às vezes em várias outras sessões, mas eu vou abrir espaço para conversar sobre tudo isso. Eu vou abrir espaço para essas coisas profundas, para essas coisas da alma, para trazer essas reflexões para o paciente. Que não é o que o amigo dele vai falar, o amigo dele vai chamar ele para sair para esquecer. E eu não. Eu uso esse espaço com muito carinho, com muito acolhimento para trazer isso. E quando eu digo eu, você também. Então, nós precisamos de ter muita consciência disso. E o terceiro tópico é a flexibilidade terapêutica. Então, adaptar técnicas às necessidades e ritmos do paciente. Isso também é aliança. Como ajustar o passo da dança. Então, a gente vai respeitar limites individuais, modificar exercícios quando necessários, celebrar progressos contínuos. Fale para o seu paciente. Parabéns, porque hoje você teve uma conversa assertiva. Estou feliz com você. Olha, quero que continue assim. Não seja esse agente de transformação. Modifique um exercício, fale para o paciente, eu entendo que você não conseguiu fazer o exercício essa semana, porque aconteceu isso, 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 e tudo bem. Vamos modificar para ver se na semana que vem a gente consegue? Ajuda o seu paciente, respeita esses limites dele, sempre. E deixei uma frase, que é muito comum, mas que eu acho que a gente internaliza pouco, que a melhor técnica é aquela que se adapta a cliente, não o cliente que se adapta à técnica. Então, a gente fica aí procurando técnica e a gente tem que entender sobre adaptação. Isso é essencial. Além disso, eu também trouxe algumas estratégias para fortalecer a conexão virtual da aliança terapêutica. Porque essa relação, ela é construída tanto no presencial quanto no online. Mas no online, ela pode ser um pouquinho diferente, porque a gente não está vendo a pessoa, a gente não pode abraçar a pessoa.
Mas a gente pode trazer recursos visuais, a gente pode usar uma linguagem clara, combinações claras, a gente pode trazer uma presença digital com total contato com a câmera. Então, a gente precisa de tomar esses cuidados aí para a gente poder ter uma presença, mesmo que online. Mesmo que na frente da tela, o paciente consiga sentir que você está de verdade com ele. O paciente sentir que você está 100% com ele. Não está fazendo nenhuma outra coisa. Então, eu não estou aqui distraída com nada, preocupada com nada, ou olhando alguma outra coisa na minha tela. Eu estou com ele, eu estou com o paciente o tempo todo. E trouxe também um outro exercício prático, que é combinar a tarefa entre sessões. Então, olha aí, um bom jeito da gente conseguir ter essa boa relação. Então, eu vou sugerir para o paciente fazer um registro de pensamentos automáticos, revisar os objetivos semanalmente, manter o engajamento, fortalecer a parceria terapêutica, mesmo que à distância. Mesmo que, por exemplo, o processo terapêutico do meu paciente passe para o quinzenal. Ainda assim, eu vou construir essa relação com o meu paciente, sempre. Precisamos de olhar para isso também. E eu trouxe um poema que eu pedi para a inteligência artificial fazer, chamado A Dança da Aliança, mas que eu achei que ficou muito autêntico para o princípio que eu queria trazer para você sobre a relação terapêutica, que diz o seguinte: na sala onde o silêncio fala, duas almas se encontram e se embalam. Tu, guia suave, que escuta e entende. Eu, que me abro, confiante e aprendo. Juntas, traçamos caminhos e pontes entre dúvidas, medos e horizontes. Na aliança que o tempo constrói, floresce a cura que a vida escolheu. A relação terapêutica, então, ela é muito mais do que técnica. Ela é algo belo, ela é algo poético, ela é algo artístico, ela é algo que se faz junto, que a gente constrói ali junto. É um encontro muito humano, onde ali é possível uma transformação, ali é possível uma real ajuda, uma real melhora, uma real mudança do paciente. É essa conexão genuína que o paciente precisa e é ali que ele encontra a coragem para se reinventar. Se eu não conseguir proporcionar isso para o meu paciente, talvez tenhamos um processo perdido. Porque por mais que eu seja psicóloga, melhor do mundo, com todas as técnicas, com todas as habilidades, não tem relação, não tem quase nada. Não temos mais do que 50% ali do processo terapêutico. Quero que você deixe dúvidas, comentários e também fofocas terapêuticas, até mesmo sugestões de temas para a próxima aula. Além disso, convido você a se inscrever nas cartas de segunda para receber um conteúdo exclusivo toda segunda-feira, às 7 da manhã. Eu escrevo uma carta para você de uma coisa que eu vivi, de uma psicóloga para outra psicóloga. O link para você se inscrever está aqui na descrição. Também tem o QR Code. Eu espero você na próxima carta de segunda, que assim, eu só recebo feedbacks positivos da carta de segunda. E quanto mais eu recebo os feedbacks positivos, mais eu quero fazer carta. Mais eu estou gostando disso. A gente se encontra na próxima aula. Muito obrigado por toda a sua presença aqui. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.